gostaria de saber como posso me relacionar melhor com a minha filha que já é adulta e que me trata com uma indiferença absurda, como se eu fosse invisível e faz questão de dizer e mostrar que prefere o pai do que a mim. Eu sou separada e já não aguento mais. O que eu faço? Se identificou com essa história? Se identificou com esse tipo de pergunta? Quer saber como que é o enredo disso? Então fica comigo nesse vídeo, porque eu vou explicar exatamente, através da luz das constelações familiares, como lidar com esse tipo de situação e mais, vou te dar várias dicas do como você, seja que esteja passando por esse problema ou não, como devemos olhar para os filhos já adultos, fechou? Então, antes disso, por favor, deixa o seu curtir aí pra mim, se inscreve no canal, é extremamente importante a sua curtida, a sua inscrição é muito importante para o canal crescer, para o canal, né, ser mais visível. E o melhor, no final desse vídeo, por favor, deixa o seu comentário, é extremamente importante para mim, pessoalmente, o seu comentário, saber se esse vídeo ajudou você, se você tem uma outra sugestão, se de repente você tem um outro caso, ou de repente tem uma pergunta, uma dúvida, de repente eu posso responder através aí das constelações, da espiritualidade, enfim, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Opa galera, para você que gosta de ver meu vídeo, você quer transformar o seu relacionamento? Você quer fazer que o sexo melhore, que o romantismo melhore? Quer sair daquela carga emocional que parece que você só tá, né, levando todo mundo nas costas? Então confira o mini curso gratuito que eu liberei. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar esse mini curso. São 4 encontros que vão começar a transformar os seus relacionamentos afetivos. Exatamente, eu criei esse curso baseado em toda a experiência que eu tenho com as constelações familiares, com a espiritualidade, de mais de 3.000 horas de atendimento aí. Então eu tenho certeza que se você quer melhorar o seu relacionamento, compreender por que acontece tanta briga, por que tanto desentendimento, por que antes era tão bom e agora não é, será que eu estou num relacionamento abusivo? Enfim, tudo isso você vai aprender e melhor, vai ter a oportunidade de realmente transformar o seu relacionamento hoje, a partir de você, e expandir isso para sua família e ter uma família, um relacionamento muito mais saudável, muito mais harmonioso. Então aqui na descrição você vai encontrar o link, nos vemos lá e bora pro vídeo. Depois de tantos anos, nós como pais criamos os nossos filhos, crianças, adolescentes e enfim foram para a sua vida adulta. Mas é comum que os filhos adultos nos vejam como super-heróis de forma inconsciente. Como assim, Alex? Quando uma criança olha para os seus pais, independente de quem são, o que fazem esses pais com essa criança, ou seja, de bom ou ruim, essa criança tende a ver os pais como um adulto, como um Deus. Obviamente, exige desses pais como adultos, como deuses, como heróis, inclusive na vida adulta. Ou seja, de uma forma inconsciente, essa programação é levada para a vida adulta desse filho. O que ocorre é que este pai e esta mãe não são super-heróis, não são deuses, são pessoas como eu, você que está me vendo agora, se você for pai ou mãe, que levam a vida, levam a vida do jeito que podem, têm os seus defeitos, têm as suas qualidades, têm as suas alegrias, têm as suas tristezas, as suas dores, enfim. E por aí vai, podemos fazer uma lista de coisas boas e não tão boas assim que cada um de nós tem, como pai, como mãe, como homem, como mulher, como parceiros, como cônjuge, dentro de uma relação. O ponto foi que esta pessoa, esta mãe, fez essa pergunta lá no meu grupo VIP. Inclusive, se você ainda não participa do grupo VIP, aqui na descrição está o link para você participar direto, ou no Telegram, ou do grupo VIP do WhatsApp. É muito bom, é fantástico. Ela fez essa pergunta justamente querendo entender. E ela colocou alguns pontos. Obviamente eu não sei todo o contexto da história, mas eu separei algumas características que devem ser olhadas, como sempre. Estou aqui com a minha colinha, sempre preparo uma colinha, um roteirinho, para poder ter uma linha de raciocínio para entregar o melhor para você. Essa mãe, ela já disse que é separada. Bom, vamos entender alguns contextos. Mas antes de entender esses contextos, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Quando nós falamos de constelação familiar, não existe um diagnóstico preciso. Ou seja, enquanto eu não abro uma constelação familiar para entender a origem, o motivo daquela questão, daquele problema, daquilo que realmente está sufocando aquela pessoa, eu não tenho como falar com exatidão, olha, isso e aquilo. E mesmo depois que nós abrimos uma constelação, eu não posso simplesmente falar, é isso e aquilo. Na verdade, eu não falo nada. Na verdade, a constelação se mostra, a pessoa vai ter a sua ressignificação, vai compreender aquilo da forma dela, aquilo vai ser construído na mente dela e daí adiante. Mas, nosso queridíssimo e saudoso
Bert Hellinger, né, que sim, esse eu considero uma pessoa totalmente iluminada no sentido próprio da palavra. Ele nos deixou várias obras literárias onde nós, que somos consteladores, nos aprofundamos absurdamente para entender todo esse contexto, esse ritmo das constelações familiares, as dinâmicas, e muito das obras deles foram baseadas em vivências, tanto que quem lê as obras de Bert Hellinger sabe que a grande maioria de suas obras são descrições, né, de fato ali de seminários, workshops, no qual ele participou, ele comandou e assim por diante. Existem algumas questões aí nessa pergunta, que eu vou repetir para vocês agora, dessa mãe, e que talvez você esteja passando por isso ou conhece alguém, e isso pode até ser o inverso, de repente você não é a mãe, sim é o pai que está passando por isso. A pergunta dela eu vou repetir aqui para vocês. Alex, eu gostaria de saber como me relacionar com uma filha adulta que me vê invisível e com muita indiferença e faz questão de mostrar que prefere o pai. Sou separada, não aguento mais. Bom, primeiro passo, nós temos que entender, nós temos que separar algumas coisas aí. Isso em qualquer relacionamento familiar, em qualquer relacionamento afetivo principalmente, temos que separar. O relacionamento do pai, do cônjuge, do pai, da mãe, é do pai e da mãe. E isso não pode ser transferido para os filhos. Os filhos não têm o direito de receber esse relacionamento, os problemas do relacionamento e assim por diante. O que ocorre muitas vezes é que esses filhos de fora, como eu falei, normalmente quando pequenos, ou de uma certa idade, eles olham para esses pais como super-heróis e eles têm a tendência, né, de trazer essa dor, esse amor de uma forma cega para si, levando isso para a vida e tendo manifestações que são muitas vezes prejudiciais em sua vida porque eles estão carregando algo que não é deles, dores que não são deles, os filhos e sim dos pais, numa tentativa cega do quê? De ajudar, de salvar esses pais, o que não vai ocorrer. Então, dentro desse contexto que essa mãe passou para mim, eu separei alguns passos, alguns olhares que nós temos que ter quando esse tipo de coisa ocorre. O primeiro passo temos que tratar essa filha adulta como adulta e não como criança. Isso é uma característica muito comum que eu vejo em muitos pais, dos pais, quando tem os seus filhos adultos, não consegue olhar para esse filho adulto como um adulto. Ainda olha como uma criança, como uma pessoa que não sabe se virar sozinha, como uma pessoa que precisa do amparo do pai. Mas uma coisa que temos que compreender se nós não olharmos para um filho adulto como adulto, nós tiramos a força desse filho. Nós não permitimos que esse filho cresça. Nós não vamos conseguir fazer com que esse filho tenha força para a sua vida. Por quê? Porque nós ainda o olhamos como crianças. E quando nós, como pais, olhamos para o filho, para os filhos como crianças, esses que são adultos, nós estamos tirando a força deles. Pode parecer até, como assim tirando a força, né? Se eu não falo nada para ele. Mas o seu olhar, a sua bênção, a sua conexão já faz com que perca essa força. Lembre-se, você é o pai, você é a mãe, você é o que deu a vida a essa criança. Ele tem uma ligação direta com você. Então o primeiro passo em qualquer relação de pais e filhos adultos os pais têm que olhar para esses filhos como adultos que eles são e compreender que a partir do momento que eles são adultos, eles são responsáveis são responsáveis pelos seus atos e têm as suas consequências, assim como os pais sempre foram, desde o nascimento desse filho, responsáveis pelos seus atos e consequências, e os filhos não devem levar isso adiante. Ok? Então esse é o primeiro passo. Como você está olhando para sua filha, para o seu filho? Como você está olhando para ele como uma criança, ainda um bebê, né, um adolescente? Como você está olhando? Independente se ele tem maturidade ou não. Porque a gente sabe que tem muitos filhos adultos que não têm maturidade e se comportam como adolescentes. Perfeito? Outro passo. Deixe claro, né, é muito importante quando acontece essa dinâmica dos pais, dos filhos tentarem se aliar a um dos pais numa separação, eu já vou falar sobre isso, é natural isso acontecer, É muito importante deixar muito claro, ambos, não só a mãe, mas a mãe e o pai, o casal, o cônjuge, aqueles que deram a vida a esta criança, a esse filho, que este problema de relacionamento
é dos pais e, independente da sua separação, eles não perdem o direito de viver, de serem pais desses filhos. Eles não perdem as suas responsabilidades. Continuam amando da forma que podem e entregando o que podem, da forma como podem, a esses filhos no decorrer da sua vida. Então, precisa deixar bem claro para esse filho que, olha, isso é um problema do relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Isso não compete a você. Isso não compete a você resolver ou a você tomar essas dores. Independente se o filho vai chiar ou não vai chiar, você precisa se posicionar. É extremamente importante você como mãe, você como pai, se posicionar. Se você não se posiciona, pronto. O filho, ele tende a querer, não é todos os casos, obviamente, ele tende a querer assumir o lugar do quê? Do seu pai, da sua mãe, e tenta inclusive dar ordens em você, o que não pode acontecer, porque nós temos uma quebra direta da hierarquia, uma das 3 leis que Bert Helling nos trouxe, e talvez aqui apareça aqui, vamos ver se o pessoal da edição coloca, coloca aqui o que são essas leis para você entender mais. Terceiro ponto, compreender que existe uma dinâmica sistêmica, tá? De lealdade com esse pai. Nesse caso específico, tá? É nítido, quando ela me relatou isso daqui, que existe uma dinâmica sistêmica oculta. O que quer dizer isso? Existe um movimento dessa filha com esse pai e desta filha com esta mãe e desta mãe com este pai, né, com o ex-marido, com o pai dessa filha, uma dinâmica oculta, sistêmica, de amor cego. Eu vou colocar um contexto aqui, mas é um contexto lúdico, é algo que eu não sei se aplica a ela, porque eu não conheço o contexto desta pessoa, mas é uma pergunta pertinente que eu tenho certeza que pode servir para você que está nos vendo, que está me vendo agora, ok? Quando existe uma separação, tá? E nessa separação existem filhos, se não for feito aquilo que eu falei, de os pais colocarem, olha, a nossa responsabilidade como pais não acabou, continuamos sendo seus pais, amando vocês como nossos filhos, mas a nossa relação acabou, ou seja, quando não há essa dinâmica, que é o que acontece naturalmente, é natural e não é uma regra, tá? Precisa ser colocado uma constatação para entender, mas é natural que este filho, ele se alie, tá? Ele seja leal, ele se alie mesmo de uma forma inconsciente com aquele que foi, que tomou o pé lá na bunda, né? Aquele que não deu o primeiro passo na separação, ou aquele que está ferido perante a visão do filho. Então vamos supor que essa mãe, ela tomou o princípio, ela tomou a atitude de pedir a separação, ok? Ela tomou esse partido. Eu não estou colocando aqui um caso de relacionamento abusivo em que o marido bate na esposa, não. No caso normal, o relacionamento não deu certo. Essa mãe, então, ela toma um partido e fala, não quero mais me relacionar com você, pai do meu filho ou da minha filha. Ponto. O pai, que não estava esperando por isso, vamos supor que eu estou criando uma história para esse contexto, o pai que não estava querendo isso, né, se sente machucado, se sente doído, sai de casa, vai correr a vida dele. Esta filha, não só essa filha, não precisa ser necessariamente a filha, pode ser a filha, pode ser o filho, enfim, aí tem que ver o que está acontecendo por trás, só abrindo uma consideração para entender. Mas essa filha, ela tende a se aliar com este pai ou mãe que está machucado, né, que foi a vítima da situação. E olha para esta mãe, né, no caso deste contexto especificamente, como uma inimiga, como aquela que, olha, você colocou o meu pai para fora. Mas perceba que este é um movimento, inclusive, que ela coloca aqui, que ela trata a mãe como invisível e que ela faz questão de mostrar que ela prefere o pai. Isso é uma atitude o quê? Infantil, é uma atitude de criança. Mesmo ela sendo adulta, existe lá uma criança interior que está o quê? Que está trazendo essa dor para ela adulta. É claro que ela, como adulta, não tem essa consciência, ela apenas faz porque isso está lá dentro dela. Ela tem as razões racionais dela, mas inconscientemente é isso que está movimentando, tá? Então pode acontecer isso. Pode ser outras coisas? Pode ser outras coisas sim, mas a gente não sabe, eu não sei o contexto. Mas naturalmente é mais ou menos por aí que funciona. Outro passo que eu coloquei aqui, como você olha para o pai da filha, como é que a mãe ela está olhando para o pai dessa filha, tá? Existe uma exclusão? O que é isso? Se esta mãe ela separou deste pai
E vamos supor que essa criança era pequena, essa filha era pequena, e ela olhava para a filha e fala: seu pai não presta, porque o seu pai é isso, porque o seu pai é aquilo. Ela só denigre o pai, tá? Isso fica um alerta para todos os pais que têm isso, pai e mãe, né? Todos os pais. O que você está falando? O que você está informando para esse filho? Que metade desse filho não presta. Como assim metade não presta? Os nossos filhos, aqueles que saíram de nós, que vieram de nós, eles são metade o pai e metade a mãe. Quando a gente olha através das luzes da constelação, é dessa forma que a gente vê. Eu não estou falando aqui que ele vai herdar o caráter, ele vai herdar a postura negligente do pai ou da mãe. Não, não é isso. Mas é metade do gene de um é metade do gene de outro. É o DNA de um com o DNA de outro. Tá? Então metade desse pai e dessa mãe estão ali nessa filha. Por exemplo, eu sou metade do meu pai e metade da minha mãe. É simples. Quando essa criança escuta, supondo que ela era criança, ou mesmo adolescente, ela escuta que a mãe exclui o pai através da verbalização agressiva, através de um xingamento, enfim, de várias formas, inconscientemente ela se sente o quê? Prejudicada. Metade, é como se metade dela, é como se a mãe estivesse falando que metade dela não presta, que metade dela é o pai. Se o pai não presta e ela separou do pai, ela está se separando de metade da filha também, ou do filho, tá? É claro que é um pouco complexo, aqui no vídeo eu teria que entrar mais a fundo, então se você quiser que eu traga isso, põe aqui nos comentários que eu vou com certeza trazer. Então, a mãe precisa olhar para esse pai, independente da relação que houve nesse casal, é importantíssimo compreender que este pai fez parte da vida dessa mãe, faz parte, na verdade, e ele foi necessário para essa filha crescer. Então, independente do relacionamento, não pode haver essa exclusão. Esse pai pode ter feito N tipo de coisas, mas tem que se compreender, porque ele, como homem, pode ter sido o pior cara para você, mãe, mas ele não deixa de ser pai desta criança que é o seu filho ou a sua filha. Então, se há uma exclusão, então normalmente você também está excluindo parte do seu filho. Inclusive, um alerta aqui: muitas causas de depressão, a origem vem da falta do pai, da mãe ou de ambos na pessoa, tá? Vamos lá. 5. Né, coloquei 5 aqui, mas ó, se coloca como adulto na situação e como maior. Lembra que no início eu falei olhar a filha como adulta? Mas você, qual que é a sua postura? Você está se colocando como adulta? Você está se colocando como realmente a mãe, aquela que veio primeiro? Ou você está se sentindo inferiorizada por essa impressão que a mãe está te dando? Porque quando eu leio essa sua pergunta, neste caso específico, mostra que a filha está se sentindo superior, está num movimento arrogante, e com certeza está num movimento arrogante inconsciente, de se sentir maior, superior que a mãe. Quando isso acontece e a mãe acata isso de uma forma inconsciente, obviamente, ela também permite que esse peso venha sobre ela e acaba não tendo um entendimento. Por quê? Porque quebra a hierarquia. Então a mãe tem que voltar para o seu lugar de mãe, lugar de maior, se colocar como adulta. Você, meu filho, minha filha, é adulto, mas eu sou adulto e vim primeiro. Então, quando você reencaixa essa desordem, normalmente, mesmo que a situação ela não volte a ficar harmoniosa, mas existe ali começa a haver um posicionamento de respeito. Quando há respeito, a harmonia e com o tempo as coisas tendem a se encaixar, tá? Outro, respeitar o tempo da filha, isso é importante. Ela é uma filha adulta e você não vai poder fazer por essa filha. Se fosse numa constelação, o que eu faria? Eu constelaria o seu relacionamento com a sua filha e não o problema dela com você, o problema dela com o pai, não. É a sua relação com a sua filha. A partir desse momento muita coisa vai acontecer, mas você também tem que respeitar, seguir esses passos que eu falei, se fizer sentido para você, obviamente, e respeitar o tempo dela. Quando você respeita o tempo dela, você deixa na mão dela, ela é adulta, trate-a como adulta, tratar como adulta ela, tá no processo dela, respeite o tempo dela, que na hora o clique vai dar, tá? Outra, inclua o pai dela em seu coração, que é o que eu falei agora há pouco. Não precisa aceitar, amar, não precisa amar e conviver, aceitar sim, amar e conviver. Precisa aceitar, este homem que para mim foi um cafajeste, que não presta, é o pai da minha filha. Se este cara não tivesse vindo na minha vida, esta minha filha não estaria aqui. Então temos que incluir a pessoa, o que foi, o que representa ele na nossa vida. E não o que foi, o que fez dentro do relacionamento. Isso é uma coisa à parte, tá? E por último, eu vou colocar aqui uma proposta para vocês. Vocês querem que eu traga um exercício, né, que você vai fazer aí, de como você incluir aí na sua casa aí mesmo, como você fazer todo um processo de inclusão deste pai ou desta mãe ou desta filha?
Se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu vou trazer sim esse exercício para vocês, de como vocês podem fazer através de uma condução de movimento sistêmico na imaginação, que é algo que eu faço muito, e você vai poder replicar isso na sua casa. Eu tenho certeza que a liberação disso vai ser fantástica. Você vai ter assim uma liberação, uma fluidez muito grande, vai se sentir muito leve. Querem que eu traga? Então põe aqui embaixo na descrição do vídeo, nos comentários, que eu faço questão de trazer esse exercício. Não coloco aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, e aí sai do propósito do vídeo, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, perfeito? E aí, conta pra mim, te ajudou? Refletiu? Compartilhe esse vídeo com mais outras pessoas que você acredita que vai fazer diferença, e nós com certeza nos vemos em breve. Aqui na descrição do vídeo você tem um link para baixar o primeiro capítulo do meu livro, que é um direcionamento para a vida através das constelações e da inteligência emocional. E ó, deixo um beijo enorme no coração de vocês, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.